Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Maria Santíssima, presentes na Igreja de Santa Rita e aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Temos aqui no presbitério, a partir de hoje, até o final do jubileu de 2025, o jubileu ordinário, inaugurado, aberto pelo Papa Francisco no último dia 24 de dezembro em Roma, e aberto em todas as dioceses do mundo inteiro, no último domingo, dia 29, lá na missa, aqueles que lá estiveram presentes, o nosso bispo então enviou essa vela jubilar, significando que toda a nossa paróquia de Santa Rita está em comunhão com o jubileu ordinário de 2025 anos de nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as paróquias dos 9 municípios e das 50 paróquias que compõem a Diocese de Uberlândia receberam então essa vela para que ela fique então na igreja matriz da paróquia, simbolizando assim essa comunhão com todos os fiéis, com toda a nossa igreja católica no mundo inteiro, nessa celebração de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu nascimento. E hoje celebramos o 7º dia da oitava do Natal. O que é isso? Diante da solenidade que é o nascimento de nosso Senhor, a igreja celebra por 8 dias, do dia 25 até o dia de amanhã, dia 1º de janeiro, com a solenidade Santa Maria Mãe de Deus, como se fosse um único dia de Natal. Ou melhor, um dia de Natal estendido por 8, com todo o júbilo, com glória. Por isso que cantamos hoje o Glória dentro da missa, celebrando assim esse tempo festivo do Natal de nosso Senhor. E assim adentraremos amanhã até a festa do batismo do Senhor, com o tempo do Natal, que se encerra, portanto, iniciando na verdade o tempo comum. Voltaremos então ao cotidiano de nossas vidas por meio da liturgia da igreja. E hoje, no 7º dia da oitava do Natal do Senhor, a primeira leitura da primeira carta de São João nos chama a atenção, pois João, que escreveu os seus textos já no final do 1º século da era cristã, por volta do ano 100, mais ou menos, ele adverte a sua comunidade e a nós sobre a presença de um anticristo, não só de um anticristo, mas de muitos anticristos que já apareceram. Já naquela época, já tinha a figura do anticristo. Imagina, 2000 anos depois, em nossos tempos, tantos anticristos que nós vemos por aí. É a figura daquele que caminha na contramão do projeto revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que vai contra os mandamentos do Senhor. É aquele que faz a opção por viver na escuridão, por viver na ignorância, na mediocridade. É aquele, portanto, que anuncia palavras mentirosas, inverdades, e que levam as pessoas ao erro e à escuridão. E ao mesmo tempo de tudo isso, ao fechamento em si mesmo. Portanto, João vem chamar a sua comunidade de fé da necessidade de não ignorar a verdade. E a única verdade que há é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como nos lembra João, um outro momento em seu evangelho. Portanto, ele é a fonte, é a origem de todo o bem. E tudo que vai na contramão daquilo que foi manifestado por Jesus nosso Senhor, por aquilo que ele pregou, por aquilo que ele anunciou, é um anticristo. E nós vemos essa presença do anticristo na sociedade, quando anuncia ideologias que levam as pessoas a uma vida subhumana. Nós vemos a presença do anticristo
quando aquela pessoa que está na vida da comunidade, que deveria abraçar e vestir a camisa daquela comunidade, mas prefere, mesmo professando a fé, mesmo comungando, mesmo rezando o terço, mesmo fazendo atividades pastorais, mesmo fazendo adoração ao Santíssimo, prefere semear a discórdia, a divisão e a separação, fazendo de tudo para que o reino de Deus não cresça, inventando picuinhas, inventando falsidade, cutucando a vida do outro, falando mal da vida do outro e desejando mal para o outro. Esta é a presença do anticristo no meio daqueles que são batizados. Nós encontramos o anticristo no local de trabalho, aquelas pessoas, aqueles colegas de trabalho que fazem de tudo para puxar os nossos tapetes, que não querem o nosso sucesso, que não desejam o nosso crescimento quando é fruto do nosso próprio esforço. Nós encontramos o anticristo na família, quando a confusão é manifesta ali entre os parentes e os amigos mais próximos, quando há sempre uma confusão que vai distanciando a pessoa daquele núcleo familiar que deveria ser o ponto de unidade e de apoio, pois foi dali que nós nascemos e foi dali que nós crescemos e fomos educados na fé e no mundo. Portanto, estes são apenas alguns exemplos, queridos irmãos e irmãs, mais concretos da presença destes anticristos no meio de nós, que nós somos chamados como cristão católico autêntico a levar a luz, a professar a nossa fé em Jesus e não ter medo de anunciar aquela verdade revelada por Jesus para que se dissipe todo o mal, toda a escuridão, toda a cilada do inimigo do nosso meio. Quando celebramos o Natal do Senhor e assim estamos dentro desta festividade solene da Igreja Católica, é para lembrar que o Cristo precisa nascer na nossa vida, em nosso coração. Onde não há a presença do Senhor, vai habitar a escuridão. Onde o Cristo está presente, não há autoridade e nem brecha para as trevas e a escuridão. Por isso que requer de nós, queridos irmãos e irmãs, no nosso esforço de cada dia, de buscar procurar aproximar ainda mais o nosso coração do Senhor, de uma maneira verdadeira e autêntica, a fim de que sejamos testemunha da luz, como foi João Batista. Ele não era a luz, mas ele era testemunha da luz, daquele que viria depois dele, porque existia antes dele. Mesmo lá na criação do mundo, o Verbo estava presente em Deus. E na plenitude dos tempos, a palavra de Deus se fez carne e habitou em nosso meio. E é isso que João vai nos chamar a atenção no seu próprio Evangelho, a fim de que tenhamos a capacidade de, como filhos de Deus que somos pelo batismo, como acreditamos e professamos o seu nome, como Senhor da vida, aquele que nasceu em Belém, mas que naquela tarde da sexta-feira santa se entregou a nós, possa verdadeiramente habitar em nosso coração, para que possamos ser luz, ser esperança na vida de tantas pessoas que vamos encontrar ao longo deste ano que está prestes a iniciar. O ano de 2025 tem tudo para ser bom. É um ano de jubileu, é um ano de graça, é um ano de indulgência plenária para a remissão das penas temporais dos nossos pecados. São 2025 anos de nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um ano novo que está começando no calendário civil. Está em nossas mãos fazer com que ele seja o ano de luz ou um ano de escuridão. Está em nossas mãos sermos testemunhas de Jesus ou sermos testemunha do anticristo, ou sermos o próprio anticristo na vida de tantas pessoas. O que nós queremos para este ano que vai começar daqui poucas horas, pouquíssimas horas. Nesse final de noite, quando celebramos essa Eucaristia e que fizemos a adoração ao Santíssimo antes da celebração da Santa Missa, é a nossa atitude de nos colocarmos diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor.
Faça-se em mim segundo a tua palavra. Como nos lembra o Evangelho de Lucas, quando Maria acolheu o ventre, em seu ventre, o chamado para ser a mãe do Senhor e o entregou plenamente o seu ser nas mãos daquele que lhe chamava o próprio Deus. Que também o possamos, como Maria, termos essa atitude, pois somente assim nós levaremos luz e esperança num mundo tão marcado por coisas tão absurdas que acontecem a cada dia. É o sinal da escuridão, mas nós, onde tem um cristão católico, ali pode habitar a luz e deve habitar a luz. Se a luz de fato está morando na sua vida, em seu coração, na sua alma, ninguém dá aquilo que não tem. Para ser luz aos outros, nas diversas realidades, como já mencionei nessa reflexão, é necessário então buscá-la por primeiro na nossa vida e em nosso coração. Que isso seja o nosso hino de louvor nesta noite, que isso seja o nosso pedido único ao Senhor, de ser luz na vida de tantas pessoas que vamos encontrar neste ano de 2025. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja cada vez mais abundante na nossa vida, em nosso coração, pois de fato ela o é. Ela sempre está e sempre se manifesta, mas que encontre um coração aberto, uma alma aberta para acolher os dons, os talentos e as inspirações que o próprio Cristo Senhor, que nasceu na noite escura de Belém, no seu Natal, venha morar na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Amém.